Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa lição de número 10, que tem um título bastante interessante. Baseado no livro de Isaías, a lição da Escola Sabatina deu o seguinte título ao capítulo 53 do profeta Isaías: Fazendo o Impensável. O que vamos estudar nesta semana é uma análise da obra impensável do servo de Deus e seu sacrifício. Você lembra que na semana passada nós falamos um pouquinho sobre os dois servos de Isaías. Primeiro o povo, que é um servo coletivo, e o servo individual, que é o próprio Messias, aplicado a Jesus. Como que Isaías, então, começando a temática dessa semana, descreveu ou retratou a obra do servo de Deus? Ele trabalha de uma forma gradual e sinfônica, diria eu. Ele começa descrevendo, no capítulo 49, que esse Messias seria alguém desprezado. No capítulo 50, no verso 6, ele diz que esse Messias, ou que esse servo, sofreria violência física. Ele diz, por exemplo, as minhas costas oferecia aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancaram os cabelos. Uma descrição dantesca, né? Não escondia a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50, verso 6. Mas no capítulo 53, que é o capítulo dessa semana, Isaías vai além. Depois de apresentar a identidade, o nascimento e o pacífico ministério do Messias nos capítulos anteriores, ele agora retrata Jesus como servo sofredor. Essa era uma dificuldade, inclusive, para os judeus. Eu me lembro que há algum tempo li uma teologia do Novo Testamento de George Led, onde ele fala do Isaías 53, porque sempre me ocorria o seguinte: como que os judeus não conseguiam entender o Messias sofredor em Isaías 53? A grande verdade é que durante muito tempo eles não reconheceram que Isaías 53 estava falando do Messias. Podia estar falando do próprio povo, se confundia as coisas, mas eles tinham dificuldades para entender Jesus como Messias sofredor. No entanto, Isaías ele é contundente, né? Ele descreve o Messias, ou servo de Deus, como servo sofredor, como homem de dores, alguém ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Então aí vem uma segunda pergunta natural. Já que o servo sofredor é Jesus, é o Messias, a segundo bloco da nossa lição podia figurar da seguinte forma: e por que que este servo sofreu? Bom, ele não foi o primeiro a sofrer, não foi o primeiro, mas ele foi o primeiro a sofrer por causa dos pecados de outros. Ou seja, e foi o único também, né? Ele não era pecador. O texto deixa claro que ele sofreu para levar a iniquidade e o pecado de todos nós. Isaías 53, 6. É interessante que isso foi da vontade de Deus, Isaías 53, 10. Ele tomou maldição em nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, verso 21. O texto diz mais: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Ou seja, esse servo seria uma oferta de expiação. O texto chega a dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado, Isaías 53, 10. E Isaías introduz esse capítulo de uma forma bastante, digamos, desafiadora para nós e para o mundo. Quem deu crédito à nossa pregação, diz Isaías 53, verso 1? Quem acredita nisto? As mesmas palavras ressoam aos nossos ouvidos ainda hoje. Quem está dando crédito à pregação de que Jesus viveu, morreu, sofreu, deu a sua vida por nós? Isso nos impressiona, isso mexe conosco, enternecendo o nosso coração para que entreguemos, para que nos arrependamos dos nossos pecados e entreguemos esses pecados para Jesus, para que Ele os purifique. Então,
para a gente terminar a lição desta semana, que foi relativamente fácil, porque é um assunto que nós já temos estudado tantas vezes, eu faria uma pergunta. Por que será que Deus se utilizou da figura de um servo para retratar o trabalho salvador do Messias, de Cristo? Por que ele não utilizou, por exemplo, de um rei? Na Bíblia também temos reis. Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nesta fase da salvação, de Jesus vindo, morrer por nós, sofrer naquela cruz, ser o servo sofredor de Isaías 53, por que ele usou um servo? Bom, o próprio termo, a própria figura se autoexplica, né? Um servo é alguém que se entrega, é alguém que se dedica, é alguém que vive em função das ordens do seu Senhor. Jesus foi obediente, diz a Bíblia, até a morte e morte de cruz. Mas converse um pouquinho com seus alunos e na semana que vem a gente, se Deus quiser, está de volta para estudarmos mais uma lição. Que Deus abençoe. Um abraço e até lá.